iniciar aqui. Boa noite, pessoal. Então eu estou gravando já, né, essa aula. A gente já se apresentou em momentos anteriores, só falando para vocês que aqui, além do pessoal que está online, tem um pessoal presente aqui comigo no laboratório, que também podem entrar aqui na turma. Só peço que o pessoal que está aqui presente, na hora que entrar, desconectem os áudios, né, para não ficar dando eco aí. Então, eu, sem mais delongas, né, eu vou tentar ser o máximo de prático nessa aula, para a gente começar um pouco mais cedo, 9h15, 9h20 no máximo, tá? Para a gente não demorar muito, para não ter que sair daqui tão tarde também, e também vocês não ficarem até tarde aí. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, vou iniciar. Eu vou abrir aqui esse aqui. Vou mostrar logo agora aqui a turma do Google Classroom, tá? A turma do Google Classroom. Vocês estão vendo minha tela, né? Qualquer coisa aí vocês gritam, tá? Se não tiver ok. A turma no Google Classroom. Aqui no mural, sempre que tiver uma atividade nova, material novo, ele é automaticamente colocado. Ajuda aí. Entra com outro. Entra com outro Gmail, enfim. A sua conta do Gmail, né? Você tem que, igual você fez com a agora, estava conectado. Aqui nas atividades, é porque eu estou falando também com o pessoal que está aqui, tá, gente? Presencial. Aqui que está o conteúdo, né? Eu já preparei esses materiais iniciais, vou explicar cada um que é. Nesse primeiro aqui você tem 3 tutoriais, tá? Quando você abre aqui, ó, ver material, eu explico aqui o que são esses tutoriais. Esses são tutoriais iniciais, 2 da Microsoft e um tutorial de funções que eu mandei para vocês, né? Esse primeiro aqui fala noções básicas do Excel e a gente vai utilizando esse próprio tutorial em algumas dessas aulas remotas, tá? Eu vou fechar aqui porque a gente vai utilizar ele. Tem esse também da Microsoft, que é mais básico, digamos assim, mais de recurso, é o primeiro que a gente utiliza, certo? E tem um tutorial de funções, que são várias funções, que a ideia é a gente aprender como usar funções no Excel. Não necessariamente cada uma dessas funções, mas como utilizar funções no Excel. Aqui ainda em atividades, deixa eu subir isso. Aqui em aulas remotas, vocês vão ter, melhor ficar olhando aqui no meio, ou senão você fica olhando lá no dia manual. Melhor do que no... Aqui em aulas remotas, vocês vão ter os vídeos das aulas que ficam gravadas, tá? Preste atenção, eu chamo de aulas remotas, essas aulas que a gente está dando aqui ao vivo, beleza? Nas terças-feiras. E eu chamo de aulas gravadas, aulas que eu já tenho de conteúdo, que eu disponibilizo aqui também gravadas, tá? Esse curso tem 6 aulas gravadas dessa. Cada aula gravada tem em torno de 1 hora, né? Aqui, ó, 1h15, essa tem 1h18. Então eu já deixo aqui 2, por exemplo, porque se você tiver um tempinho e quiser assistir, já assiste. Se aí você assiste no momento que você quiser, é aprendizado. São 6 dessas, né? É como se fosse uma a cada 2 aulas remotas, uma aula dessa, basicamente isso. Beleza? A cada 2 aulas remotas, uma dessa. É só para você ter ideia, uma aula remota a gente vai durar em torno de 1 hora aqui. E essa aula aqui dura em torno de 1 hora. Isso quer dizer o quê? Que essa daqui, se uma dessa é mais ou menos, né? Não é exatamente o mesmo conteúdo, mas são conteúdos semelhantes, que às vezes se repete na remota, tem coisa na gravada que se repete na remota, né? Mas tem coisa que às vezes eu falo só na aula remota, porque é muito dinâmico, que é da aula. Às vezes um aluno pergunta uma coisa, eu vou e mostro, e que não está lá na aula gravada, né? E às vezes tem coisas que está na aula gravada que eu posso, não é tão importante, eu passo batido na aula remota. Então assim, uma complementa a outra.
Mas aquilo que se repete, aí você já vai entender que é o mais importante. Tanto que fala na aula remota quanto na aula gravada. Mas se você observar, uma hora da aula gravada é basicamente 2 aulas remotas. Por quê? Porque a aula remota ela demora mais, ela tem esse bate-papo. Eu estou mostrando aqui o, o Google Classroom para vocês, eu estou gastando tempo com isso. Eu tiro a dúvida de um aluno, né? Eu falo com um aluno aqui que está presencialmente. Então assim, essa aula aqui é tão importante quanto a aula remota. Qual a importância da aula remota maior? A maior importância da aula remota não é o conteúdo. O conteúdo vocês vão encontrar aqui, ó. Como eu disse a vocês, são 6 aulas gravadas. Rapidinho. Vá para lá, fique com ele lá e você vê com ele, fica mais fácil. Porque senão ele vai terminar e você não vê nada. Na próxima, e deixa o e-mail preparado. Mas entrou no e-mail aqui? Mas tem que mandar o link ainda para abrir. Assista aí. Então aqui vocês vão ter 6 aulas. Eu já postei 2. Para quem quiser antecipar, depois eu vou postar os demais. Eu posso botar as 6 de uma vez, mas normalmente eu não vou fazer isso não. Vou botando pelo menos de 2 em 2, tá? Mas todo o curso, todo esse curso, são 6 aulas gravadas aqui, que cada uma vai estar em 1 hora em alguma coisa, né? Então assim, você assistindo essas 6 aulas gravadas e participando de pelo menos 50% das aulas remotas e fazendo as atividades, tá ok. Por quê? As aulas remotas, como eu estava dizendo, qual é a ideia? É criar uma dúvida, não só dúvida de conteúdo, mas dúvida do curso. Professor, e a aula vai ser quando? O certificado? Como é essa atividade? Como é que eu envio? Eu não entendi essa atividade. Então, é essa a ideia e também de conteúdo. Eu também vou mostrar o conteúdo aqui. Mas a aula que eu vou dar aqui remota, ela não necessariamente é a mesma aula que está aqui, não. Essa aula aqui é apresentação, cálculos, operadores, modo de endereçamento. Tá? Não necessariamente é exatamente essa mesma aula. Alguém chamou? Pronto, alguém perguntou aí, Excel pago. Eu ia falar disso ainda. Se você não tem o Excel, você pode tentar utilizar o Excel online ou até mesmo a planilha Google, a planilha do Google, né? E aí você vai tentar adaptar o que a gente fala aqui no Excel para as planilhas do Google. Né? Algumas coisas você pode perguntar lá no ChatGPT, que já tem domínio do ChatGPT, né? Perguntar como é que eu faço isso no Google Sheet e ele vai mostrar para você, né? Algumas coisas você vai tentar fazer no próprio Excel online. Eu vou abrir aqui para vocês. Pronto. É isso aqui, ó, que a gente está conversando agora, que é a diferença da aula remota. Né? Eu vou mostrar lá no Google Sheet, eu vou mostrar no Excel online, coisas que você não vão ter aqui. Isso aqui é direto. Você abre aqui, eu já começo conteúdo falando, explicando, 1 hora. Né? É tanto que essa 1 hora aqui, de longe não vai ser 1 hora de aula que eu dou aqui. Porque isso aqui é mais condensado, é mais conteúdo. Certo? Então esse conteúdo aqui a gente vai aprender quando? Na aula remota também? Vai. Na aula remota eu vou falar disso aí. Hoje e na próxima aula. Tem como participar ainda? Do curso de Excel? Isso. Pode entrar. Tá? Aí o ideal é que você entre na aula, tá? Pra você ver o que eu estou fazendo. Mas se quiser sentar aqui só para olhar no meu computador, fica à vontade. Beleza, pessoal? Pode entrar? Pode. Tá dando aula do Excel? É, Pode entrar. fazer. Pode entrar e ficar lá. Obrigado. Acompanhando. Aí eu vou dar um avisozinho só pro pessoal que fica presencial aqui. Ó, pessoal que fica presencial. Pessoal, primeiro, vai ficar presencial. Pode ficar aqui, professor? Pode, vai. A gente, se quiser sentar aqui, pode ficar à vontade. Pode aqui também? Pode. Pessoal que fica presencial, tenta chegar de 9h15 para dar tempo de abrir a plataforma, abrir tudo, para poder ver a aula, né? Aqui você vai só olhar o que eu estou falando. E também tentar ao máximo não conversar, porque atrapalha aqui até na minha fala para o pessoal que está remoto. Tá bom? Então assim, hoje é a primeira aula, mas eu recomendo que vem,
chega logo antes, 9h15, já abre aqui no caso quem está aqui, que não tem notebook, no IF não tem o Excel, então abre o Excel online, eu vou mostrar aqui como é, ou abre o Google Sheet para acompanhar a aula, beleza? Essa aula de todo jeito fica gravada, como eu falei para vocês. É uma planilha eletrônica que a gente pode utilizar isso é grátis, o Jackson. O online é grátis. Aí, exatamente, o que o Jackson falou aqui é bem verdade. É bem reduzido de funções, mas para esse curso, eu diria que no mínimo 80% ele vai suprir. Beleza? Mas dá para correlacionar com o Excel? Então, como quem está aqui presencial, se não tiver um notebook, eu posso trazer. Pode trazer o notebook. Se você tiver o Excel é melhor, porque você vai ver exatamente o que eu estou lá fazendo. Perfeito. Se você não tem, você vai ter que fazer o quê? Acompanhar no Sheet. Ou no Excel online. Eu até recomendo o Excel online, que é mais parecido com o próprio Excel. Né? Como o Bruno disse aqui. Você está começando hoje? Estou começando hoje, Estou ainda falando aqui do curso. Tá. Viu? Como estou falando ainda de como usar a turma no Classroom. Eu ainda nem entrei no Excel ainda. Certo? E por fim, as atividades. Sempre, semanalmente, eu estou colocando qual é a atividade. A atividade, sim, sempre vai ser no mínimo uma por semana, em média uma por semana. Pode talvez até alguma vez ter mais. Mas em geral é uma por semana. Então, todo dia? Não, vou falar isso. Tá. Então você tem aqui uma atividade já postada e essa atividade já está sendo descrita aqui. Clique em ver instruções, já está sendo descrita aqui. Você vai o quê? Fazer o que eu fiz no vídeo. Aqui tem um vídeo de 30 minutos e tem uma planilha. Você vai baixar essa planilha que está vazia e vai abrir esse vídeo. Nesse vídeo, eu faço toda a atividade aqui, de que tem nessa planilha. Então, você vai assistir o vídeo eu fazendo. Isso é o principal, galera. Tá bom? Aqui ele está pedindo o quê? Separe a... Isso é o principal. Você vai assistir tudo isso e vai, pessoal, fazer nessa planilha aqui. Então, você vai pegar a sua planilha feita depois e vai enviar na tarefa. Certo? É assim que vai ser a metodologia de todas as atividades. A gente vai ter em torno aí de, pelo menos, entre 8 e 12 atividades. Tá? Depender de vocês no curso. Eu acho que vai ter umas 10 atividades. Beleza? Então, uma coisa que é indispensável, que aí você pode ter assistido todas as aulas remotas, você pode estar aqui todas as aulas remotas, você pode estar aqui dizer a mim que assistiu todas as aulas gravadas, até replicar o que eu fiz nas aulas gravadas, isso aí não é obrigatório, mas se você não fizer as atividades, não tem como liberar certificado. Tá certo? Então as atividades têm que estarem feitas. É o principal, seguir essas atividades. Então acho que está explicado, né? Quem tiver alguma dúvida ainda pode perguntar. Esses tutoriais a gente vai utilizar normalmente durante as aulas remotas. Aqui vão ficar as aulas remotas gravadas. Aqui são aulas gravadas que não tem nada a ver com a aula ao vivo remota. Né? São aulas gravadas que vocês já podem abrir aí e estudar. Né? E estudar, por exemplo, você já pode, mesmo você que está vendo essa aula agora, aqui presencialmente ou online, ou você que vai ver isso depois, que agora está vendo essa aula remota aqui, quando ela aparecer aqui gravada. Independente, você pode já abrir esse vídeo, ver a minha explicação, abrir essa atividade e já fazer. Professor, abrir o 2, assistir e já fazer. Precisa do e-mail acadêmico para entrar? Não, o e-mail, detalhe, eu não sei se tem alguém com e-mail acadêmico. E-mail acadêmico, pessoal, para quem é de fora, é o e-mail aqui do Instituto Federal, tá? Que é via Google também. Quem tem e-mail acadêmico não entra no Google Classroom. Só entra na turma do Google Classroom com e-mail normal, o seu Gmail. Se você não tiver, cria um Gmail só para isso, tá? Senão você não entra. Você não consegue entrar. Porque o e-mail que eu criei é um @gmail normal. Beleza? Então, show de bola. Vamos lá. Vamos iniciar, então. Eu vou aqui, pessoal, abrir o Excel, meu Excel. Vou mostrar o Excel inicial para vocês, dar uma apresentação inicial.
Excel. E vou também abrir o Excel online e o Google Sheets, só para vocês que não vão ter o Excel se acostumarem, tá? Vou ver por aqui, tá? Você vai vendo eu fazendo. E aqui eu te oriento, abre o Google Sheets, para poder... Tá. Sabe abrir o Google Sheets aí? O Excel online? Não. Mas aí então me acompanha aqui que você vai ver. Então aqui eu criei uma pasta em branco. Deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu fechar. Tá? Isso é uma planilha eletrônica para quem ainda está começando a entender. Uma planilha eletrônica ela é formada de quê? De linhas identificadas por números, colunas identificadas por letras. Cada retângulo desse aqui a gente chama de células, e cada célula dessa tem um endereço, que a gente chama, que é exatamente a junção da letra com a linha. Então, por exemplo, essa que está selecionada aqui é H8. Como é que eu sei? Se eu olhar a caixinha de nome aqui, ó, H8. Aqui eu tenho o quê? Oi, alguém falou? Aqui eu tenho a barra de fórmulas, tá? Onde eu posso inserir fórmulas, beleza? Mas aqui eu também posso inserir textos, informações, imagens em cada célula dessa. Muita gente acha que planilha eu vou só fazer tabelas aqui, né? E sabe mexer em planilhas. Não. Planilha é muito mais do que isso. Isso aí você usa o Word mesmo que ele resolve. É importante ir aos poucos conhecendo os menus do Excel, né? Menu de arquivo aqui, página inicial. Aqui eu tenho basicamente o que? Área de transferência, o que é isso aqui? Aqui é onde eu posso, por exemplo, copiar uma informação. Se eu, por exemplo, botar aqui um nome, vamos escrever, começar a escrever aqui. Vou escrever aqui nome e vou escrever aqui salário, né? Faz de conta que eu estou fazendo. Então eu escrevo aqui o nome da pessoa, boto o nome da pessoa aqui. Diz o nome aí, como é teu nome? Diego. Diego, aí bota aqui salário de Diego, 3 mil, viu, Diego? Tá bom, 3 mil. Pronto, então eu botei aqui nessa informação A2 Diego. Aí eu boto aqui minha amiga ali, como é o nome? Luana. Luana vai ganhar mais ainda, 3.200. Pronto, então cada informação dessa está numa célula, perfeito? O que é que acontece? Você clica aqui, você vai ver que aqui dentro tem essa informação. Mas isso são fórmulas? Não, isso é só o conteúdo, né? Mas eu posso, professor, então, utilizar fórmulas no Excel, vou aumentar aqui um pouquinho, claro, planilha eletrônica é para isso. Por exemplo, se eu tenho essas duas informações e quero saber o total de quanto Diego e Luana ganham, é muito fácil. Sempre que eu vou fazer uma fórmula no Excel, eu começo com igual. Então, igual o quê? 3.000 mais 3.200, é? Não. Eu poderia fazer isso, 3.000 mais 3.200. A planilha calcula 6.200. Certo? Mas eu não vou fazer isso. Que célula é essa? B2. Então, B2. Mais quem? Mais B3. Então, mais B3. Então, eu tenho 6.200. Então, se eu mudar aqui, se Diego agora ganha 3.500, automaticamente muda aqui. Né? Então, essa barra de fórmulas, eu tenho aqui uma fórmula inicial que a gente já viu funcionando. Tá? Então, o que é essa área de transferência? A área de transferência, se você, por exemplo, pode... Depois que coloca o igual, pode ser qualquer célula dessa. Qualquer célula dessa. Não, assim, depois que coloca o igual aqui para colocar a fórmula. Tá. Pode ser qualquer operação que ele automaticamente pode ser qualquer operação. Subtração, multiplicação, isso você está dizendo? Qualquer um. A gente vai aos poucos vai aprender isso. Eu estou apresentando para vocês. Mas vou exatamente mostra vários exemplos. Uso de funções, somar isso automaticamente, tirar mais. É um mundo. Tá? Não é infinito não, mas é um mundo que com esse curso aqui você vai conhecer, eu acho que talvez no máximo 20% do que tem aí. Tá bom. Tá muito bom. Aqui você tem a questão de formatação, né? Se você quiser o pintado. Eu não vou muito me ater a isso, tá, gente? A fonte, o preenchimento, negrito, itálico, sublinhado, enfim. Você quer destacar alguma coisa. Então aqui, ó. Se eu uso o pincel de formatação, eu clico no pincel e clico aqui, ó, ele copia a formatação. Esse pincelzinho faz isso. Ó, formatação dessa célula. Clico aqui, copiou a formatação.
Ele não copiou o conteúdo, ele copiou a formatação. Tá? Eu posso vir aqui, ó, e desfazer tudo que eu fiz. Tá? Vou desfazendo. Ou eu posso refazer. Então, esses são recursos que existem não só no Excel, mas em outras ferramentas também do Windows. Tá? Aqui as fontes, alinhamento também centralizado. Esse alinhamento aqui, se você quiser alinhar também na vertical, tá? Clica 2 vezes, arrasta para baixo, arrasta para cima, traz para cá, tá? Cuidado, às vezes você faz isso, ó, você não sabe o que aconteceu. Não perdeu o número não, simplesmente porque não arrastou. Dá 2 cliquezinhos assim, beleza? Dá 2 cliquezinhos aqui, ó, que ele ajusta. Aqui, cliquei, trouxe para cá para ficar igual, show, beleza? Alguém chamou aí para entrar. Pronto, beleza, pessoal? Então, essa foi só uma apresentaçãozinha rápida do que você pode fazer no Excel. Como eu falei, esses menus, todas essas opções, a gente vai aos poucos aprendendo. Onde é que a gente vai mais trabalhar? A gente vai mais trabalhar na página inicial, principalmente com a parte de alinhamento de área de transferência. Outra informação importante da área de transferência, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V é área de transferência. Você quer, por exemplo, pegar esse conteúdo, né? Selecionei aqui, ó, essa A1 e B1. Se eu der um Ctrl+C, essa informação está na área de transferência. Então, eu posso vir aqui e colar essa opção. Trouxe para cá, tá? Essa parte de formatação ela é bem básica, mas na primeira atividade eu já trato um pouco disso. Eu sei que a maioria aqui tem um certo conhecimento já dessa parte, né? Simples. Outra informação importante sobre área de formatação é isso aqui, ó. Vocês viram que aqui eu utilizei uma fórmula, né? Eu somei o valor do salário de Diego com de Luana, que foi exatamente igual B2 mais B3. Veja, se eu tirar esse igual e fizer só isso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque para a planilha, o que é que ele tem aqui? Agora eu tenho um B2 mais B3, eu tenho um texto normal. Eu não tenho mais uma fórmula aí. A fórmula básica, existem outras formas de inicializar uma fórmula, mas basicamente isso aqui. Então, olha que interessante agora. Muitas vezes você quer copiar e colar esse valor que tem uma fórmula. Então perceba, se eu copiar esse valor aqui, 6.700, ó, deu um Ctrl+C, vou até clicar com o botão direito do mouse para o pessoal ver. Copiei, ó, a célula fica assim, né? A célula está aí, marcada que foi copiada. Se eu clicar aqui nessa célula de baixo, na B5, e vir aqui em colar, vamos ver o que vai acontecer. Cadê o colar? Colar. Olha o que aconteceu, vamos tentar entender. Eu vou dar um ESC aqui, tá, no teclado, para tirar isso. Virou 9.900. Você vai dizer, professor, eu copiei 6.700 e virou 9.900. O que foi que aconteceu aí? Né? Eu estou dando uma geral zona aqui nessa primeira aula, mas todo esse conteúdo a gente vai estar falando passo a passo durante as aulas remotas, mas principalmente, rapidinho, Manuel, principalmente, voltando aqui na turma da gente, né? É o que eu disse, estudem essas aulas gravadas. A base desse curso são essas aulas gravadas, que vão ser 6 aulas gravadas, em torno de 1 hora cada uma. Né? Vocês estudem, assistam. São 6 no curso todo, e cada uma tem em torno de 1 hora. Então, aqui já tem 2. Quem quiser antecipar o assunto, já pode. E já tem uma atividade. A atividade também é um vídeo no qual você vai assistir e vai formatar a planilha que já está aqui montada também para você, do jeito que eu formato no vídeo. E aí você vai enviar essa planilha no Google, na atividade aqui no Google Classroom. Por isso que é obrigatória a participação no Google Classroom. Sem o Google Classroom você não tem como fazer. E a aula remota, que a gente está aqui, fica gravado aqui, ok, tudo massa. Mas a sua participação é importante por quê? Para tirar uma dúvida, para ver essas informações que eu dou aqui do Google Classroom, entre outras
informações extras, né? De conteúdo também. Mas o conteúdo mesmo está aqui. Ó. O conteúdo mesmo está nessas aulas gravadas que eu vou postando. Beleza? Então, por exemplo, vamos entender agora, voltando para cá, o que é que aconteceu. O que aconteceu, galera, foi o quê? Foi que ele transformou essa fórmula que tinha antes aqui, eu vou copiar ela e vou colar ela aqui no bloco de notas, para que vocês que estão online vejam melhor. Tá? Ele copiou essa fórmula, que tinha lá B2 mais B3, e o que é que aconteceu? Virou o quê? Ó? Virou, quando eu copiei e colei, virou B3 mais B4. Na verdade, o que é que está acontecendo agora? Ele está somando o que tem em B3 com o que tem em B4, está dando 9.900. Ok, mas não era isso que eu queria, né? Não tem sentido, não quero somar esses dois. Por que aconteceu isso? Porque toda vez que eu copio um conteúdo que tem na verdade verdadeira, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fórmula. Então, quando eu copio e colo essa fórmula em outra célula, ele vai funcionar da seguinte maneira, preste atenção. Eu falo disso aí já nessa nossa primeira aula. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu não desci uma linha, eu não vim da linha 4 para a linha 5, então eu mudei uma linha, mas eu permaneci na mesma coluna. Então, ó, linhas, ele usa números. Então, o que era 2 na fórmula, vira 3. O que era 3, vira 4. Por quê? Aqui em B4 tem essa fórmula. Em B4 tem essa fórmula, B2 menos B3. Se eu dou um Ctrl C em B4 e dou um Ctrl V em B5, o que é que ele vai fazer? Eu desci uma linha. Então a fórmula automaticamente vai ser alterada. O que era? Ele não vai copiar exatamente B2 e B3 e botar embaixo. Ele vai passar para ser o quê? B3 mais B4. Por quê? Porque eu desci uma linha. Então, o que era 2 vira 3, o que era 3 vira 4. Só para que você entenda melhor ainda. Se eu der um Ctrl C aqui agora, porque tem uma fórmula aqui. Vocês estão vendo que tem uma fórmula. E jogar nessa do lado aqui, der um Ctrl V. Olha o que aconteceu agora. Olha a fórmula que ele criou automaticamente. Olha a fórmula que ele criou. Eu tinha essa, virou essa. Por quê? Porque eu fui para o lado. Eu mudei uma coluna. Então, o que era B vira C. O 2 permaneceu. Por que permaneceu? Porque eu estou na mesma linha. Certo? E se eu fizer isso aqui, ó, aqui e aqui? Deu um 0 também. Por quê? Virou o quê? C3 mais C4. Por quê? O que era B vira C. Por quê? Porque eu andei uma coluna. Perceba que eu estava aqui na coluna B, ó, e vim para C. Copiei da B para C. E ao mesmo tempo, copiei do 4 para o 5. Estou na C5. Então, vira, o que era C vira, o que era B vira C, o que era 2 vira 3, o que era B vira C, o que era 3 vira 4. E assim sucessivamente. Se eu mandar 10 colunas, ele vai mudar 10 letras à frente da referência. Se eu mandar 10 linhas, ele vai aumentar 10 linhas também. Isso é o que a gente chama de referência relativa. Se eu quiser copiar, se eu precisar copiar, como é que eu faço? Perfeito. Vamos lá. Boa pergunta. Ele perguntou. Se eu precisar copiar exatamente os 6.700, não é isso? Isso. Como valor. O valor 6.700, é isso que ele quer. Eu dou um Ctrl C, é por isso que eu falei isso tudinho para dar essa sua resposta. Eu vou encolar, e encolar, eu vou clicar aqui nesse daqui, ó, de baixo. Ó. Vou clicar nesse. Em colar tem uma opção aqui, ó, colar valores. Tá? 1, 2, 3. Isso é muito usado muitas vezes. Então, quando eu clico aqui, eu colei agora o valor. Veja que agora não tem fórmula nenhuma aqui, ó. Tem um 6.700. Perfeito? E se eu apagar essa fórmula ali? Se apagar, que fórmula é essa? Aí você vai lá e me apaga. Bom, apaguei a fórmula, apaga só essa célula. Acabou-se? Aqui é tanto que ele mudou. Porque agora ele está somando B3 com B4, é 33.200 com nada. Se eu voltar, né, dar um Ctrl Z, volta ao que era antes. Eu vou apagar tudo que tem nessa coluna, vou apagar tudo que tem nessa linha, tudo que tem nessa linha, tá? Beleza? Só foi para mostrar isso a vocês. Aqui,
Isso é salário. A gente poderia formatar isso de um jeito diferente, não é isso? Onde é que eu trabalho com formatação? Também na página inicial. Tenho vários tipos de formatação. Formatação é um tipo de assunto que você vai estar sempre... Eu não tenho como... Numa aula a gente só fala de formatação. Nessa primeira atividade eu falo muito de formatação. Mas no seu aprendizado, gente, contínuo, tanto aqui nesse curso como no uso da planilha, você vai estar sempre aprendendo. Basicamente, o básico de formatação são essas formatações que você tem aqui, o mais que a gente usa. Né? Eu estou trabalhando com salário, eu posso trabalhar com esse de moeda aqui, que é mais interessante, e ele transforma para esse formato. Né? Você não vai precisar escrever, desculpa, a gente está muito soquinho aqui, você não vai precisar escrever R, cifrão, 3, ele já formata, como o meu Excel aqui também está no padrão Brasil, né? Que é desse jeito, o ponto é um separador de milhar e a vírgula de decimais, beleza? Então você deixa bonitinho. Isso aqui são textos, você pode deixar como geral ou até mesmo marcar aqui como texto, tá? Ou deixar como geral, ele já identifica como texto, muda muito. A gente tem aqui algumas formatações condicionais, que eu vou falar mais à frente, não é tão necessário falar agora. Na aba de inserir, vamos trabalhar com isso aqui, ó, tabela dinâmica e tabela, lá para o final do curso. Vamos trabalhar com gráficos, posso até mostrar agora o uso de um gráfico. Né? Eu posso utilizar essas informações aí para gerar um gráfico. Tá? E vou fazer isso, já que é uma informação tranquila. Nome e salário e total. Né? Eu poderia utilizar todas as informações para gerar meu gráfico, mas eu também poderia utilizar só as informações do salário de Luana e de Diego. Mas eu vou aqui selecionar todo mundo. E quero gerar um gráfico a partir disso aqui. Todo esse grupo aqui é de gráfico, galera. Calma lá. Gente, gráficos seria assim uma disciplina, um curso, pelo menos de 20 horas, só para a gente falar de visualização de dados em gráficos. Gráfico não é uma coisa só, eu vou gerar um gráfico disso. Às vezes é importante que você tenha um conhecimento mínimo, e esse conhecimento mínimo eu vou estar sempre abordando aqui, de gráficos que eu devo usar em cada situação. O Excel nos ajuda. Vocês devem estar olhando aí, já devem estar vendo. Gráficos recomendados. Clica aqui, ele vai me recomendar alguns gráficos. Vê só, ele me recomendou um gráfico de coluna agrupada, ele me recomendou um gráfico de pizza, ele me recomendou um gráfico de barra, e ele aqui me recomendou um gráfico de funil. Veja, se tu não tem conhecimento sobre o gráfico que vai estar apresentando, usa o mais simples, usa o que tu sabe. E aí eu já antecipo conhecimento para vocês. Esse gráfico de coluna agrupada e esse de barras, eles têm semelhanças, a diferença é que um mostra na vertical e o outro na horizontal. Veja, normalmente é um gráfico para comparação. Então, se você está querendo comparar o salário de Diego e de Luana com o valor total, inclusive dos dois, esse pode ser um gráfico a se pensar. Talvez tenha outros gráficos até que sejam melhores, ou tragam algumas informações até de percentual, mas é uma boa opção para o momento. E você dá um inserir aqui, ele gera esse gráfico aqui para vocês. Eu vou diminuir um pouquinho esse gráfico, né, para ficar mais visível para todo mundo. Vou arrastar para cá. Claro que eu não vou trazer agora para vocês como eu edito gráfico e tudo isso, mas eu estou mostrando só como você gera um gráfico aqui rapidinho no Excel, né? E como você pode também em casa, se você tiver com um tempinho, vai lá dar uma mexida, catuca, galera, catuca, vai lá no Excel, mexe, bota, tenta mexer, mudar os dados e você também aprende dessa forma, né? Catuca, vem aqui nessas informações do gráfico, nesse carinha aqui e começa a clicar e tentar entender o que é eixo. O que será eixo? Se eu desmarcar aqui essa opção de eixo, olha o que acontece. O eixo é isso aqui. São as informações, ó. Os nomes das pessoas aqui no eixo, né? Lembra da matemática no eixo X? Desculpa. Eu às vezes tenho que voltar aqui, pessoal, porque às vezes a conta cai e eu não sei. O pessoal aqui, a maioria está presente, se bem que tem um ali que está assistindo, né? Se cair, tu me avisa.
Pensei que tivesse caído. Já teve aula que eu estava aqui falando, ainda bem que tinha ficado gravado. Aí o aluno me ligou, o professor caiu e a gente não está vendo. Mas pelo menos ficou gravado depois. Então, assim, eixo é isso aí, né? Você vai, aos poucos, vai aprendendo. Calma, galera. Essa aula aqui é uma geral do Excel. É uma visão geral do Excel. É o que eu estou trazendo para vocês. Todo mundo vai ter que fazer o quê? Todo mundo vai ter que assistir. Durante essa semana todinha, você tem que, em algum momento, assistir aquela 1 hora de aula gravada e 1 hora para fazer a atividade. Porque lembre, esse curso tem 39 horas. Eu deixo 2 horas que você tem que guardar para fazer as atividades. 2 horas para fazer a atividade. Tem gente que vai fazer em meia hora, em 1 hora. Eu deixo 2 horas. 1 hora para você assistir a aula gravada e 1 hora da aula remota. Se você pegar essas 4, dá 4 horas. São em torno de 10 encontros. Dá 40, o curso tem 39 horas. Então, essa é a logística, tá? Volto a dizer, a importância de estar nessa aula ao vivo remota é de tirar uma dúvida do professor, de ver de novo o conteúdo, né? De debater, como o colega aqui está perguntando, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Essa é a ideia da aula remota. Agora, o conteúdo. É o conteúdo da aula remota, sim ou não? Não, o conteúdo está onde? Está naquelas aulas gravadas. Ali está todo o conteúdo desse curso. Você tem que assistir aquelas 6 aulas gravadas, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu estou falando nessa aqui vai estar em alguma daquelas aulas, beleza? Aqui hoje é uma visão geral, mas a gente vai estar sempre batendo um papo lá no WhatsApp. Vocês estão com dúvida? Joga na turma lá do Google Classroom, joga no mural, porque os colegas vão ver as dúvidas, tá? Dúvidas no WhatsApp. Não costumo tirar dúvida no WhatsApp. O WhatsApp é apenas para avisar. Pessoal, tem material novo. Pessoal, estou na aula. Deu um problema. Para aquela informação mais urgente, tá? Professor, a aula hoje é de que horas? Tá? Informações mais urgentes. Dúvidas. Tira na aula remota ou tira lá no Google Classroom. Para compartilhar e todo mundo ver e fica lá no Google Classroom. Né? No WhatsApp, se eu for tirar uma dúvida, eu gravar um áudio, fica lá perdido no grupo e ninguém vê. Então, dúvida no Google Classroom. Muito menos, pessoal, por favor, dúvida no privado. Tá? Não manda mensagem no privado para mim. Manda no Google Classroom para compartilhar com a turma, se tiver dúvida. Ou traz para a aula aqui. Então você está lá marcando, você já aprendeu o que é o eixo. Isso aqui. Ah, professor, mas eu não quero tirar, eu quero tirar só o eixo dos valores. Clica nessa setinha aqui, ó, o eixo vertical. Então já saiu o eixo vertical. Ah, professor, mas aí eu perdi, né, a informação. Perdi. Ah, mas tem um cara aqui, ó, rótulo de dados, eu quero a informação aqui. Posso tirar ele ou botar? Eu não quero o eixo, fica de sua conta. Ah, professor, eu quero tirar essas linhas de trás, é feio. Ok, o gráfico, quanto mais limpo, melhor. Eu prefiro esse gráfico assim do que como o Excel mandou para mim. Né? Eu quero tirar o título do gráfico. Tira o título do gráfico. Né? Será que a legenda vale a pena dizer que isso é o salário? Talvez nem precise. Né? Olha o gráfico aqui como já ficou mais limpo, mais enxuto, mais bacana. Entre outras e outras personalizações que você pode fazer no seu gráfico. Beleza? Eu estava aqui, né? Em gráficos. Segmentação de dados, linha de tempo. Vamos estudar isso pra caramba. Isso aqui é a parte mais importante desse curso, é quando eu estiver falando de tabelas dinâmicas. Beleza? Lá para, digamos que, ali, meados de 60% do curso, eu começo a entrar nesse assunto aqui. E eu entro nesse assunto nas aulas remotas antes de falar deles nas aulas gravadas. É como eu disse a vocês, as aulas remotas, um complementa a outra. O que se repete é o mais importante. Né? O que eu falo aqui, o que eu falo lá é o mais importante. Mas o que algumas coisas que eu posso falar aqui não está lá, o que tem lá e não estão aqui, se complementa. Layout de página, aqui a gente não vai se preocupar muito com isso aqui. Lembrando, pessoal, esse é um curso de Excel mais voltado para análise de dados. Tá? É um curso de Excel que vai te ensinar mais a trabalhar com dados. Então, eu não vou gastar tanto tempo com formatação de texto, o recurso do Excel, de aumentar, de diminuir, a cozinha de fundo, muda, clique isso para dados, não faz muita diferença não. Claro, o que é que eu vou me preocupar? Pessoal, na hora de apresentar um conjunto de dados, vamos ter cuidado, né? Eu não vou chegar aqui e colocar um fundo
Imagina isso aqui, ó. Olha que beleza. Né? Fazer isso, né? O cara não tá nem enxergando aqui direito o que é que tá escrito. A não ser que tu pintasse isso aqui de branco. Aí melhorou. Aí tudo bem. Então é óbvio que, né, mas que eu vou, né, que, por favor, não vamos fazer também bobagem. Né? Tem planilhas que a gente pega toda colorida. Não precisa disso, né? O próprio Excel, ele traz aqui, inclusive, estilos de células que você pode até, por exemplo, utilizar para não se preocupar tanto com formatação. Por exemplo, essa célula aqui está toda formatada, né? Eu posso limpar ela, né? Aqui, ó. Essa borrachinha, ó. Limpar formatos. Limpei a formatação dela, tirei tudo. Aí eu vou fazer o que eu já fiz quase agora. Eu quero pegar a formatação dessa célula. Como é que eu faço? Pincel de formatação. Clico aqui. Voltei. Ok, show de bola. E você viu que eu mudava aqui, né? Eu posso pegar esse cara aqui, já que eu quero pintar ele de alguma forma, usa um estilo de célula aqui, ó. Usa um estilozinho. Pronto, esse aqui, ó, legalzinho, esse. Pronto, já ficou mais bonitinho. Certo? Você nem se preocupou tanto, ele já traz um pra você. Beleza? Então a gente falou hoje, mas que a gente vai comentar muito sobre essas tabelas, principalmente tabelas dinâmicas. Comentamos aqui um pouco de gráficos. Vamos falar muito de segmentação em linha do tempo em conjunto com tabelas dinâmicas. Nem tanto, esses mapas aqui nem tanto. Eu tenho uma aula gravada que fala sobre todos. Eu tenho aulas gravadas, pessoal. Vou abrir aqui os gráficos, tá? Esse gráfico dinâmico, é isso que você está falando? Gráficos dinâmicos, vamos falar quando a gente falar de tabelas dinâmicas. Eu vou abrir aqui os gráficos, ó, todos os gráficos. Então eu tenho aulas no YouTube, tá, pessoal? Que eu falo de praticamente todos esses gráficos. Nesse curso eu vou fazer isso, não porque não dá tempo, tá? Então a gente vai comentar os principais. Mas se você quer aprender, eu tenho aula lá que eu mando para vocês o link, tá aí no YouTube. Explico radar, mapa de árvore, histograma eu vou falar, esse aqui eu vou falar desse curso, mas nem todos eu falo, tá? Nesse curso aqui de vocês. Show? Então, boa parte eu falo e eu posso até colocar o link lá na turma do curso. Então aqui, fórmulas. Bem, galera, fórmulas de Excel é um mundo. Como eu disse a vocês aí, para quem chegou depois, talvez não tenha visto, aqui na turma do Classroom tem um tutoriais e tem um tutorial aqui que eu coloco. Deixa eu abrir ele aqui. Abrir ele até no Google Planilhas. É até bom que eu já abro o Google Planilhas aqui. Para quem não tem o Excel instalado, volto a dizer, vocês podem tentar usar o Google Planilhas, né? Bem parecido, muitas funções são parecidas. Eu estou com o Google Planilha agora aberto aqui, tá? Ó, o Google Sheet. Ou o próprio Excel Online. Tá? Para quem não sabe abrir o Google Planilhas, eu abri aqui aquele próprio material que eu deixei para vocês, vocês podem abrir já no Google Planilhas. Vocês podem abrir aqui, é só botar no Google, né? Escrever Google Planilhas e ele vai abrir aqui o Google Sheet, né? E você não desce do Workspace, você vai abrir bota assim, vou escrever direto Google Sheets, deixa eu ver isso aqui, eu não queria essa colaborativa não, melhor assim, bota Google Docs, vamos ver o que vem primeiro. E aqui no Google Docs, você clica aqui e abre uma planilha. Porque ele não tem um link direto não. Tá? Aqui você cria uma planilha em branco. Mas a ideia é a mesma, pessoal. Mesmo que eu estava fazendo. Coluna, aquelas referências funcionam do mesmo jeito. Aqui você vai botar o nome do seu arquivo. A maioria das fórmulas são bem parecidas. Se você tem dúvida nas fórmulas, vai no ChatGPT, vai no Google, pede para ele transformar do Excel para o Google Planilhas. Mas, por exemplo, aqui nesse tutorial que eu disponibilizo para vocês, cada planilhazinha dessa aqui, ó, eu trago uma explicação de uma função. Qual a ideia? Decorar tudo essas funções? Né? De jeito nenhum. O uso de uma função, se você não lembra, você vai no Google, você vai no ChatGPT que ele lhe ajuda. Né? Então você não vai decorar. São várias fórmulas.
Fórmula, vamos para as mais importantes aqui. Vamos para as mais importantes. Por exemplo, fórmula de soma-si. Eu mostro aqui para vocês como essas fórmulas funcionam. A soma, baseado na condição. Tem tudo isso, não se preocupe. Tá? Tem tudo isso, potência aqui. Tá? Como funcionam essas fórmulas. Isso. Aqui, ó, eu trago a fórmula. Por exemplo, você perguntou potência. Então, qual a ideia dessa planilha aqui de fórmulas? É como eu utilizo funções e fórmulas no Excel. Eu não vou precisar decorar tudo isso, tá? Então, aqui, eu trago esses tutoriais e a gente vai usar esses materiais durante essas aulas remotas, tá? Esses materiais vão ser usados durante as aulas remotas. Hoje eu não usei. Talvez na próxima aula eu utilize esse aqui inicial. Né? Porque hoje eu estou trazendo só essa visão geral mesmo do Excel. Tá bom? Aqui em fórmulas, ele separa para você vários tipos de fórmulas. Por exemplo, fórmulas lógicas. O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar essa fórmula I, a OU, o SI, erro. O senhor passou por isso aí, layout, não? Falei, isso aqui eu já falei. Já falei, página inicial. E falei o que a gente vai trabalhar. Né? Não é tudo. Por exemplo, layout de página, foi o que eu disse. Praticamente eu não vou estar mexendo muito nisso aqui, não. Tá? Não vou me preocupar muito, não. Porque eu vou me preocupar mais com a parte de análise de dados. Certo? Então, aqui em fórmulas, eles separam vários tipos de fórmulas que eu trabalho com texto. Então, fórmulas que a gente trabalha com texto. Concat a gente vai usar direita, esquerda, localizar, minúsculo, maiúsculo. Aqui eu acho que vocês já estão imaginando. O que será que a fórmula maiúscula faz? Transforma um texto todo em palavras maiúsculas. Né? Vai localizar uma informação dentro de uma matriz de informações. E, detalhe, quer saber? Ó, coloca o mouse em cima do camarada, ele já fala para você o que vai fazer. E, do mesmo jeito que eu faço para a minha turma aqui. Galera, hoje em dia, estuda com o ChatGPT do lado. Esse tipo de assunto aqui, estuda com o ChatGPT do lado. Né? Se você abrir o ChatGPT e pedir para ele explicar como funciona a fórmula localizar, ele vai te explicar. Eu não vou mostrar aqui agora, porque seria um pouco mais complicado, talvez alguns sentissem dificuldades. Várias fórmulas de datas, a gente vai trabalhar também. Aqui talvez, se der PROC-X, PROC-V e PROC-H. CORRESP também. Não dá para estudar tudo, tá, gente? Fórmula de texto, né, professor? Essa aqui é de pesquisa de conteúdo. As matemáticas, as fórmulas matemáticas, média, soma. Por exemplo, eu não vou trabalhar com logaritmo, fatorial, não precisa, né? As estatísticas, na verdade. Ainda tem mais funções aqui, ó. Funções estatísticas, eu vou trabalhar com continum, contsy, contsys, como a gente vai trabalhar com muito análise de dados, então vai ter muitas funções estatísticas, né? Não vou trabalhar com todas, óbvio. Mas, gente, isso aqui é um mundo. Uma vez que você aprende a trabalhar uma parte dessas funções, você, para aprender as outras, é a mesma coisa, entendeu? É só se você quiser. A mesma de utilização. Né? É a ideia mesma, né? Só se você quiser avançar no conteúdo. Aí o layout é o mesmo. Ó, eu vou abrir aqui o ChatGPT, para quem não conhece, o ChatGPT. Eu vou abrir, já estamos acabando, tá? Porque eu gosto de dar aula, viu, galera? A galera não, aqui meus alunos já estão acostumados, né? Eu gosto de ensinar, então nem olhe para a hora aqui. Eu vou entrar aqui com essa. Mas vamos sair, uns 5 minutos eu termino. Vou só mostrar a vocês aqui como vocês têm que estudar. Isso não só para qualquer coisa, isso. Ó, eu vou falar aqui com ele rapidamente. Estou estudando sobre o Excel. Por favor, explique-me como funciona a função de soma. Ele vai dar aqui no Excel
blá, blá, blá. E vai te explicar bem direitinho. Como proceder. Cara, é isso. Se você pedir para ele não detalhar, ele vai ser mais breve. Tá? Então, por exemplo, aqui ele disse, ó, ele primeiro explicou, depende se você está usando a versão em português ou em inglês. Se for em inglês, use o SAM. Né? Então, ó como eu uso. Opa, alguém falou. Isso, perfeito, é verdade. O colega está falando aí. Eu vou abrir aqui novamente. Cadê? Aqui. Então, ó, igual soma, ele já está dizendo aqui, ó, que ele recebe um parâmetro que é um número e depois recebe outros parâmetros. O que é que vocês vão ter que aprender? Todas essas funções que a gente vai fazer? Não. Vocês vão ter que entender as principais funções, o que elas fazem. Ah, professor, uma soma valores, uma média, tira a média de valores. Um conta alguma coisa, conta números, conta valores. O nome da função é conta e valores, ela vai contar valores. O nome da outra função é conta e números, conta e num, ela vai contar números. O outro nome é conta e ponto se, ela vai contar se algo acontecer, baseado em uma condição. Só isso. Como usar, esqueci, vai no ChatGPT. E vocês vão entender que a lógica, como o colega aqui disse, a lógica vai ser sempre a mesma. Ó, abre parênteses, fecha parênteses. E os parâmetros da função. Ele disse que a função soma tem um parâmetro número 1 e um parâmetro número 2, que ele botou aqui entre colchetes e botou 3 pontinhos. Os 3 pontinhos você já deve imaginar. É infinito, são outros parâmetros aí semelhantes. E quem é número 1? É o primeiro valor ou um intervalo de valores que você quer somar. Então, a gente vai entender que número 1 é o quê? Voltando para cá, pode ser um intervalo de valores, por exemplo, esses dois valores aqui, Diego, o valor do salário de Diego e Luana, certo? Pode ser esse intervalo de valores. Quando eu volto lá, ele diz, e tem um segundo parâmetro, que é o quê? Está entre colchetes. O que significa esse entre colchetes? Eu já estou, assim, né? Abrangendo coisa lá da frente. Mas o que significa? É ler a função. É opcional. Então, toda vez que em uma função você tiver um parâmetro que está entre colchetes, está dizendo que aquele parâmetro é opcional. Isso não é específico da função soma. Isso é de qualquer função do Excel. Então, qual é a ideia? Aprender a ler uma função do Excel. Seja ela soma, média, não interessa. Eu aprendi a ler. Na hora que eu vi, eu vou saber o que ela está dizendo. Então, ó, número 2, ele está dizendo, ó, é opcional. São outros valores ou intervalos adicionais que você pode incluir na soma. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse, ao invés de somar essas células, usar a função soma, eu faço igual ele disse, igual soma, eu abro o parênteses. O primeiro parâmetro é no 1. É quem? É uma célula ou um intervalo de células. Eu vou arrastar esses dois caras aqui, ó, intervalo de células. Ele já preencheu para mim, ó, B2 até B3. Ele está botando aqui, ó, B2, 2 pontos, B3. Então, some B2, 2 pontos, B3. O que é que ele está dizendo depois disso que eu tenho que colocar? Tem aqui um ponto e vírgula. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem que botar esse ponto e vírgula. Se você for continuar a informação. Ou você já fecha o parênteses e dá Enter. Dá o mesmo resultado. Vamos voltar aqui para a planilha. Veja. Isso aqui é opcional. Os demais também. Então eu posso parar a função soma só com esse número 1. É o único que é obrigatório. Então, eu vou ter o número 1. Quem é o parâmetro número 1? O parâmetro no 1. O parâmetro no 1 é esse intervalo aqui. Que é exatamente, perceba, vou copiar aqui para quem está fora ver, que é exatamente o intervalo de B2 até B3. Se eu quisesse continuar somando outras coisas, né, eu colocaria um ponto e vírgula aqui e colocaria outras coisas. Né? Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, ponto, vírgula, e somasse o que tem em C1 e o que tem em C3. C1 quer dizer. C1. Não acontece nada. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando o que tem de B2 até B3
e que tem em C1. Mas o que é que tem em C1? Nada. Então, não faz nada. A questão é, na lógica da função soma, quem é C1? C1 é exatamente esse parâmetro aqui, ó. Número 2, que ele é opcional. Eu agora botei ele, mas ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Então, é tanto que se agora eu botar um valor aqui, ó, olha o valor daqui mudando. Certo? Por quê? Porque ele está somando o que tem daqui até aqui com ainda o valor que tem aqui. Se eu botar um 0,01 aqui, ó que muda. Né? Se eu botar um nada, eu vou apagar porque não faz sentido, foi só para mostrar a vocês. Beleza? Então o que é que vocês vão ter que saber com funções? Funções é ler uma função. Você já está começando a aprender a ler uma função. Esse curso é bem direto, é bem prático, tá, gente? Eu não enrolo muito não em, vamos aprender a pintar, vamos aprender isso aqui, e agora não. Vamos direto para a guerra. Vamos direto para o conteúdo, porque o Excel se aprende tentando, errando, não consegui, tenta de novo. Onde é que foi meu erro? Meu erro foi aqui, então já não vou mais errar nisso. E assim a gente vai. Para concluir, o menu que a gente mais vai utilizar nesse curso é esse menu dados. Adivinha por quê? Porque esse curso é um curso voltado para analisar dados no Excel. Então, aqui, quase tudo, enquanto em layout de página, praticamente nada disso aqui a gente vai trabalhar. Talvez só essa linha de grade eu tirar, mostrar para você. A gente pode tirar essas linhas de grade aqui nessa parte. Em dados, a gente vai trabalhar com quase tudo, só não vai trabalhar com esses testes de hipótese, planilha de previsão, que é um pouco mais avançado. Essa parte aqui também de estrutura de tópico, não vamos. Mas aqui, praticamente quase tudo nós vamos estar trabalhando. Tá? Revisão também não vamos se preocupar tanto. Exibir também não. Tá? Então o foco vai ser em dados, no inserir e na página inicial. Beleza? Tranquilo? Salvar um arquivo. Arquivo igual aos demais. Salvar. Detalhe, no Excel você salva uma pasta de trabalho. Cada planilha não é isso aqui. Planilha é isso aqui, ó. Se eu adicionar uma planilha aqui, ó, sumiu. Oi, sumiu. Tenho duas planilhas. O que é que eu tenho no Excel? Quando eu salvo um arquivo no Excel, salvar como? Vou salvar aqui em downloads. Certo? Vou salvar como pasta 1 mesmo. Vou botar como aula 1. Certo? Ele salva como o quê? Pasta de trabalho do Excel. Quando eu salvo, ó, salvei. Eu tenho duas planilhas nessa pasta de trabalho. Uma chamada de planilha 1, outra chamada de planilha 2. Mas eu poderia botar aqui o nome dessa planilha de funcionários. Dei 2 cliques nela. Mudar o nome dessa planilha aqui para gráficos, por exemplo. E até mover esse gráfico, né? Dar um Ctrl X aqui nele e trazer ele para cá se eu quisesse. Tá? Pronto. Mas são duas planilhas. Agora, fiz modificações. Arquivo, salvar. Show? Se eu for lá na minha pasta Downloads, tá aí, ó. Aula 1 é uma planilha do Microsoft Excel. Tranquilo? Pode perguntar. Ah, tá. A questão da inscrição, tem um link aqui. Eu acho que já mandei, não sei se você não chegou para você. Se você não entra no link, pega depois e faz a inscrição. Tem que entrar no grupo, né? Bom, isso aí é mais fácil resolver. Você tem que entrar no Google, faz a inscrição, tem que pegar o link da turma no Classroom, que é isso que eu mostrei aqui. Lá no Classroom, sim, detalhe, pessoal, aqui no Classroom tem esse link das aulas, sempre vai ser o mesmo, tá? Eu acho que vocês conseguem acessar aqui, ó. Ó, clica aqui, ó, nesse izinho, esse link aqui, onde tem sala, vai ser sempre utilizado para as nossas aulas, beleza?
Detalhe, pessoal, só para finalizar. A gente estava conversando das aulas do Excel ser terça e quarta, não foi? Mas amanhã a gente pode ter mais uma aula, sem problema, vamos ter, até para adiantar mais o assunto. Mas eu acredito que vai ficar só nas terças, beleza? Só nas terças, aí vai só um dia, porque vocês vão ter mais tempo de fazer as atividades. Porque se eu boto 2 aulas, vai ter semana que vai ter duas atividades, aí vai ter mais uma aula para assistir, tem 2 aulas, ou seja, talvez lote demais, e aí eu vi que a maioria, não sei se vocês sabem, aquela planilha que vocês, aquele formulário que vocês preencheram, eu perguntei lá, quantas horas você tem por dia disponível para o curso. Então eu vi que a maioria tem uma quantidade de horas baixa. Então não adianta eu querer ter 2 aulas remotas. Se eu der 2 aulas remotas, vocês vão ter que toda semana assistir ainda 1 hora daquela aula, vão ter 2 atividades para fazer, ou seja, fora as 2 aulas remotas, vocês vão ter que gastar mais aí pelo menos por baixo, mais 3 horas na semana para poder acompanhar o curso. E aí talvez faça com que alguns desistam e não consigam acompanhar. Então, resultado, a gente vai ter que fazer, infelizmente eu queria fazer um curso mais intensivo, mas esse curso vai ser basicamente como os demais, 1 aula por semana, a gente vai até o final do ano. Eu peço a vocês que aqueles que estão com mais tempo, querem adiantar o conteúdo, não tem problema. Vai assistindo essas aulas e eu já vou adicionando as atividades. A atividade que é para que 3 semanas, eu já vou colocando aqui. Quem quer adiantar, já adianta. Né? Mas as aulas remotas a gente vai mais devagarzinho. Beleza? Mas quem está com tempo agora, que não está com muito tempo, talvez lá em novembro, mês que vem, ou no início de dezembro, faz o quê? Já antecipa, já assiste as aulas gravadas, já assiste as aulas das atividades, já faz as atividades, já envia. E vem para as aulas remotas mais para tirar dúvidas do que foi feito. Beleza? E quem está dentro do tempo, vai fazendo dentro do tempo. Né? A ideia é que a gente vai terminar esse curso aqui, né? A gente vai ter pelo menos 10 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª seria Natal, não vai terminar, a gente vai terminar aqui. Como a gente vai ter já uma aula amanhã, 10. Né? E aí, claro, se precisar de mais alguma aula durante a semana, mais 1 ou 2 horas, a gente faz. Mas amanhã tem, tá, pessoal? Amanhã tem, até porque a gente só teria 9 semanas, uma das semanas teria que ser dobrada, já vai ser essa primeira. Beleza? Então, vamos finalizar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. O pessoal que está presencial, fica à vontade aí. Obrigada. Mandei Eu que agradeço. link para inscrição no grupo. Eu vou botar o link aqui, mas você não está online, né? Pega esse link, deixe seu e-mail aí. Não, você não tem grupo, você não está no grupo. Deixe no seu e-mail aqui que eu mando o link para você no e-mail. Tá, mas eu vou deixar aqui. Deixe o seu e-mail escrito aí. Tá. Perfeito, pessoal? Excelente. Obrigado, Flávio. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Lembrando, pessoal, uma apresentação geral do Excel. Amanhã eu trago já uma planilha, né? Para a gente trabalhar em dados nessa planilha, formatar, fazer fórmulas, enfim. E assista as aulas gravadas aí. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso finalizar. Essa aula está sendo gravada, tá, galera? Eu vou disponibilizar lá. Mas como eu disse a vocês, quem perde a aula gravada é mais importante que quem perde a aula remota, que fica gravada, é mais importante que depois assista essas aulas aqui, ó, do conteúdo, porque elas são mais condensadas com assuntos, beleza? Então vamos lá. Vou finalizar aqui, tá bom?